Isso é um mito. Na verdade, a amamentação, ela é um ato extremamente prazeroso, não causa dor. Só vai doer quando o bebê não faz a pega correta da mama. Então aí realmente, se o bebê não faz a pega correta, a mãe vai sentir dor na hora de amamentar, vai promover fissuras no mamilo, rachaduras, até sangramentos, mas isso se deve à técnica incorreta de amamentação. Portanto, amamentar, quando a técnica é feita corretamente, não dói. Isso também é um mito, não é uma verdade. Nós sabemos que existem diferenças entre os leites, o leite anterior do leite posterior, o colostro que sai nos primeiros dias e depois o leite maduro que vem depois de uns 4, 5 dias. Então, leite fraco nunca existe. Em relação a essas diferenças de leite, o leite anterior, que é aquele leite que sai no início da mamada, ele é muito rico em água. Então, ele é um leite que tem uma aparência de ser bem branquinho, bem clarinho, parecendo uma água de coco. Muitas vezes a mãe vê e acha que esse leite está fraco, mas se ela puder observar o leite que sai no início da mamada, da metade da mamada que é mais amarelado e o do final da mamada que é mais branquinho, ela vai ver que tem essas diferenças entre o leite. Isso é natural, é fisiológico. Então, leite fraco não existe. A gente precisa orientar, então o nosso papel de pediatra é orientar as mães sobre essas diferenças, porque senão ela vai desanimar. Senão ela vai desanimar e ela vai achar que ela tem pouco leite e ela vai ver que o bebê pede o peito várias vezes ao dia e vai acabar interpretando isso como leite sendo fraco. Mas não existe leite fraco, isso é um mito. O nosso sistema nervoso central regula tudo na nossa vida. Então, uma mãe que está extremamente estressada, ansiosa, ela vai ter uma menor produção hormonal, dos hormônios que fazem com que o leite seja produzido. Então, os nossos hormônios são produzidos no sistema nervoso central. Então, na verdade, o estresse atrapalha tudo na nossa vida. Não seria diferente na amamentação. Por isso que a gente pede para a mãe, quando está amamentando, na medida do possível, tentar ficar tranquila. A gente sabe que é uma fase difícil, principalmente quando é primeiro filho, são muitas novidades. Então a mãe realmente às vezes fica muito ansiosa, muito estressada, ela tem dificuldades para lidar com o bebê, muitas dúvidas se o que ela está fazendo está correto ou não está. Então realmente isso é uma verdade, não é um mito. O estresse influencia. Então aquelas mães muito estressadas, elas podem ter uma menor produção de leite, sim. Não impede a amamentação, dificulta um pouco. Então, os profissionais da área da saúde que orientam sobre a amamentação têm que ficar assim ao lado dessa mãe quando esse bebê nasce, explicando a melhor técnica para colocar esse bebê no peito. Não impede. Não é porque a mãe tem um bico invertido que ela não vai conseguir amamentar. Pode dificultar um pouco, mas impedir não. É um meio contraceptivo, sim. Então, aquela mãe que dá leite materno exclusivo para o seu filho, ela tem um índice de contraceptivo muito bom. Isso protege contra gravidezes futuras. É claro que aquela mãe que amamenta, mas que oferece outros tipos de alimento, não está tão protegida. Então, isso só serve para a mãe que dá 100% leite materno. Já se foi falado muito isso, tomar sol, usar um secador de cabelo e tal, mas na verdade a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes essas técnicas acabam ressecando a pele e o mamilo fica até com a pele mais seca e pode facilitar o aparecimento das rachaduras. Então a tendência hoje em dia é que você mantenha, às vezes, a pele dos mamilos e da areola bem hidratada, algum creme à base de lanolina, né? Então assim, foi usado muito essa técnica no passado, hoje já não é tanto. Apesar que sim, um pouquinho de sol até ajudaria, mas não é aquela coisa que a mãe, igual antigamente a gente escutava falar que as mães usavam o próprio secador de cabelo, mas isso resseca muito a pele, então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, eu acho assim, a mãe tem que ter bons hábitos de higiene, né? Tomar pelo menos uns 2 banhos por dia, né? Mas não tem necessidade de você ficar limpando as mamas toda hora que seu filho vai amamentar. Essa fricção, o fato de você limpar, passar às vezes uma gaze, toda vez que o bebê vai mamar, pode machucar a pele do mamilo. Isso favoreceu o aparecimento das rachaduras. E
Então, assim, aquela mãe que tem hábitos adequados de higiene, ela não tem necessidade de ficar fazendo essa higiene a toda mamada do bebê. Mesmo porque a gente sabe que no começo o bebê mama muitas vezes ao dia. Então, essa fricção que ela faz na pele na hora de limpar pode fazer com que essa pele fique mais sensível a ter, às vezes, até uma rachadura. Reflete e não reflete. Reflete de que maneira? É claro que toda mãe que amamenta deveria ter uma alimentação o mais saudável possível, com frutas, legumes, verduras, carne magra, evitar o excesso de alimentos que contêm cafeína. A gente sabe que aquela mãe que toma muito café, que come muito chocolate, isso aí pode deixar o bebê um pouquinho mais estimulado, mais difícil para dormir, tá? Mas por outro lado, a gente sabe que também a natureza é muito sábia. Então, às vezes, a gente tem mães de um nível socioeconômico muito baixo, que não tem uma alimentação adequada, e mesmo assim, o leite materno delas tem uma boa qualidade. Então, não tem tanta diferença entre o leite materno de uma mãe que se alimenta bem e de uma que não se alimenta. O único problema daquela mãe que não se alimenta muito bem é que ela vai, às vezes, se desnutrindo, porque ela acaba não tendo uma ingesta adequada e acaba se desnutrindo. Mas assim, de preferência, toda mãe que amamenta tem que procurar ter a alimentação o mais saudável possível, rica em legumes, frutas, verduras, carnes magras, evitando o excesso de gordura, evitando o excesso de alimentos que contêm cafeína. Mesma coisa em relação ao excesso de leite, que antigamente a gente tinha uma ideia que para amamentar tinha que se tomar muito leite. Não tem necessidade, tá? Você vai consumir 2 ou 3 produtos lácteos por dia, por exemplo, um copo de leite de manhã, uma fatia de queijo às vezes à tarde ou um iogurte. Não tem que ficar tomando leite todo dia para produzir leite. Isso às vezes pode até fazer com que o seu bebê acabe desenvolvendo alguma intolerância, tenha um pouquinho mais de cólica. Então a gente não recomenda não. A mãe que amamenta, ela tem mais facilidade de perder peso sim do que a mãe que não amamenta, porque o gasto calórico durante a amamentação é muito grande, tá? Então essa mãe, ela perde cerca de 1 a 2 quilos a mais por mês do que a mãe que não está amamentando. Ou seja, até para isso é bom. Amamentar ajuda sim a emagrecer. Para mãe é muito bom amamentar, gente. Eu não falei lá no início também, mas inclusive prevenção de câncer de mama e câncer de ovários. Já está provado que a mãe que amamenta tem uma taxa menor, um índice menor de ter câncer. Então não temos por que não incentivar. As mães não têm o porquê não querer amamentar, porque é muito bom realmente para a mãe. Hoje em dia a gente não determina mais um horário de amamentação. A gente recomenda o seguinte: leite materno livre demanda. Ou seja, o bebê vai mamar na hora em que ele quiser. Então se o bebê terminou de mamar faz 1 hora e pouco e quiser mamar de novo, ela pode dar. Se o bebê chegar a dormir às vezes 3, 4 horas sem mamar, ela pode esperar. No período neonatal, não muito mais do que 4 horas, para que ele não fique um intervalo muito grande sem se alimentar. Mas a gente precisa tomar cuidado então com essa orientação, porque antigamente quando a gente falava vamos amamentar a cada 3 horas, se o bebê queria mamar com 2 horas, a mãe já achava que o leite dela estava fraco. E na verdade não. Já se sabe que o esvaziamento gástrico é muito rápido, por isso que o bebê às vezes mama, se ele ficou acordado, dali 1 hora e meia ele quer mamar de novo. Pode oferecer leite materno livre demanda. O ideal é que você esvazie bem uma mama para depois colocar o bebê na outra mama, tá? Não precisa ficar trocando de mama, igual também a gente falava antigamente, 15 minutos de cada lado. Não existe mais isso. Então você vai deixar o bebê numa mama até que ele esvazie bastante. Pode ser que naquela mamada uma mama seja suficiente. Pode ser que você precise, a hora que você sentiu que esvaziou e teu bebê está com fome, você coloque do outro lado. Então, é nesse sentido que a gente fala do revezamento, mas não também como fazíamos antigamente, porque antigamente tinha essa orientação, você vai amamentar 15 minutos em cada mama. Então, às vezes você trocava de mama sem que o bebê chegasse a mamar o leite gordo, o leite do final da mamada. Então, é isso que a gente tem que orientar as mães, é amamentar até ela sentir que a mama esvaziou bastante. Aí ela vai trocar. Na verdade, a natureza é sábia. Normalmente, as mães produzem a quantidade de leite que o seu filho precisa. A gente até vê na prática algumas mães
que têm uma quantidade de leite, uma hipergalactia, né? Produzem um pouco a mais de leite do que o normal. Essas mães acabam tirando e tal. Mas isso não atrapalha em nada a amamentação. E normalmente o produzo menos leite, às vezes está relacionado assim. Às vezes a mãe acha que ela tem menos leite, ela acaba oferecendo complemento, aí o bebê suga menos nela, e pelo fato dele sugar menos, ela acaba produzindo menos leite, porque a gente sabe que é proporcional. Quanto mais o seu bebê mamar, mais leite você vai ter. E não tem o porquê não dar certo a amamentação. Então, assim, toda mãe tem condições de amamentar e normalmente toda mãe produz a quantidade de leite suficiente para amamentar o seu filho. Às vezes até um pouco mais, tanto que às vezes a gente orienta as mães para tirarem e doarem o seu leite. Então, quanto mais leite você tira, mais leite você produz. Não, isso é mito, isso não é verdade, isso era uma coisa antiga que sempre se falava. A canjica, o pessoal achava que podia aumentar por ser um alimento mais calórico, por ser feito de milho e por ter leite. É mito, não tem nada de verdade. E a cerveja preta, a gente normalmente não recomenda a bebida alcoólica durante a amamentação, apesar que se as mães forem procurar, né, eles falam que até um cálice de vinho você poderia tomar amamentando, mas é um hábito que nós não incentivamos, nós pediatras, tá? Então assim, eu acho que não tem. Talvez o pessoal falasse isso no passado da cerveja preta, pelo fato às vezes da mãe estar muito ansiosa e tomar e relaxar um pouquinho, e por isso nesse momento o leite descer mais. Mas esse hábito não é incentivado por nós pediatras. Então a gente não recomenda que a mãe vá ingerir bebida alcoólica durante a amamentação. Quando as mamas estão muito empedradas, a compressa de água fria ajuda, morna não. Toda vez que você faz uma compressa de água quente, ela vai piorar o processo inflamatório. Então a compressa gelada ajuda, tomando cuidado também com a temperatura, né? Porque às vezes a gente pode, o que a gente vai achar que está melhorando e na verdade depois tem um efeito rebote e essa inflamação voltar mais forte ainda. No máximo durante uns 20 minutos, a cada 2, 3 horas se for preciso. Então a compressa fria pode ser feita, a morna nunca. Com certeza interferem, tanto que a tendência nossa hoje em dia é não oferecer chupeta, não oferecer mamadeira, não incentivar para que as mães tragam no hospital. A maioria dos hospitais, inclusive o nosso serviço, que está naquela iniciativa de se tornar um hospital amigo da criança, não recomenda a entrada desses materiais aqui no hospital. Salvo raríssimas exceções, situações especiais, mas na nossa rotina de dia a dia, nem chupeta nem mamadeira deve ser utilizado. Muito pelo contrário, né? Quanto mais leite você tirar, mais leite você vai produzir. Então, normalmente as mães que são doadoras, elas têm uma quantidade sempre muito grande de leite. Então, na verdade, elas ajudam o seu próprio filho, porque elas têm uma quantidade adequada de leite, e muitos outros que às vezes não podem ter essa oportunidade de receber leite materno. Principalmente a gente aqui no nosso UTI neonatal, onde a gente precisa muito do leite, do banco de leite, né? Então esse leite para nós tem um valor inigualável, gente. Ele vale ouro, entendeu? Então é muito importante a gente incentivar as mães a doarem o leite, porque na verdade quanto mais leite elas tirarem, mais leite elas vão produzir.